Bem, gente, mais uma vez vamos agora lembrar a reflexão da luz. Então, quando se trata de reflexão da luz, o que seria a reflexão da luz? É a volta da luz para o mesmo meio de incidência. Então, quando um raio luminoso incide numa superfície refletora e volta para o mesmo meio de incidência, vamos chamar isso de reflexão da luz. Supondo que eu tivesse aqui uma superfície refletora S e um raio luminoso incidindo nessa superfície, então ele vai formar com a reta normal a essa superfície. A normal é uma reta perpendicular à superfície. Como vocês podem ver, essa é a normal, a superfície. Mas como é que eu traço uma perpendicular numa superfície que não é plana? Basta você traçar um plano tangente e traçar perpendicular a esse plano tangente. Aí fica identificado este que vai ser o ângulo de incidência. E o ângulo de reflexão, ele está entre a normal e o raio refletido. Eu represento o raio refletido e este é para nós o ângulo de reflexão. As duas leis da reflexão são: primeira lei, o raio incidente, o raio refletido e a normal são coplanares, fazem parte do mesmo plano. Segunda lei, o ângulo de incidência tem a mesma abertura do ângulo de reflexão. Quando eu digo para vocês são iguais, é porque as aberturas são iguais. Então, esse é o ângulo de incidência, esse é o ângulo de reflexão. Se aqui eu tenho 30 graus, o de reflexão também é 30 graus. Se o de incidência for 60 graus, o de reflexão também será. Agora, para nós, a aplicação mais importante é que o ângulo de incidência e de reflexão tem a mesma medida. A partir daí, eu poderia mostrar para vocês um exercício de aplicação muito interessante que ele apareceu na Unesp, tá? Na Unesp, uma questãozinha onde ele coloca um raio, uma superfície S1 e uma superfície S2. Essa é a minha superfície S1 e essa é a minha superfície S2. O ângulo formado entre as duas superfícies, por exemplo, corresponde a 110 graus. E o raio de luz incidente? Bom, o raio de luz incidente seria aqui, ó. Esse é meu raio incidente. Na questão que ele formulou, ele apresentou esse ângulo como sendo, por exemplo, 40 graus. E ele pede qual é o ângulo formado pelo raio refletido final, aqui na superfície S2, e a superfície. Para que a gente possa determinar esse raio, eu vou traçar aqui minha reta normal. Então, mais uma vez, o ângulo de incidência seria esse. Como eles são complementares, então observe, normal, perpendicular. Esses dois ângulos são complementares. Ambos somam 90 graus. Se esse ângulo é 40, o de incidência corresponde a 50. Então, meu ângulo de incidência na primeira face seria de 50 graus. Quando ele incide na superfície e reflete, o raio de luz refletido eu representaria assim. E, certamente, usando a lei de Snell-Descartes, o ângulo de reflexão na primeira face é igual ao ângulo de incidência. Ambos são com a mesma medida. Se esse é 50, esse também é. Agora, como outra vez é normal e eles são perpendiculares, a normal forma dois ângulos complementares, se esse é 50 graus, então este ângulo aqui também corresponde a 40 graus. E vocês sabem que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Quanto é que vai valer esse ângulo X? Olhem um triângulo aqui, e eu vou colocar aqui para você lembrar a soma dos ângulos internos
do triângulo corresponde a quanto? A 180 graus é igual a 180 graus. Portanto, o x mais o 40 mais o 110 é igual a 180. A partir daí, o x é igual a 180 menos 110 menos 40. Isso aí dá 150, x é igual a 30 graus. Bom, gente, agora, a partir desse 30 graus, esse x é igual a 30 graus, eu posso encontrar o ângulo de incidência na segunda face. Vamos supor que esta fosse a minha normal, a segunda face. Outra vez, lembrem, normal é perpendicular à superfície. O ângulo de incidência na segunda face seria esse. Acompanhem só. Esse é o ângulo I2, que é igual, eles são complementares. Para a soma da 90, esse é 30, e 2 necessariamente é 60 graus. E o raio refletido final seria esse. O ângulo de reflexão na segunda face também é 60 graus. Por quê? Eles são congruentes, têm a mesma medida. Como a pergunta que o exercício fez é determinar o ângulo formado entre o raio refletido final, que é esse, e a superfície S2, a resposta seria essa, 30 graus. Então, esta é a resposta do exercício. Mas essa é uma questãozinha que caiu na Unesp. Recentemente, uma questão da FUVEST, muito parecida com ela. A única diferença é que o ângulo formado entre as superfícies não era 110, e sim 90. Eu vou pegar aqui duas superfícies planas, formando o ângulo de... Esse aí é FUVEST, ó. Esse aqui não é Unesp, é FUVEST. Ai, meu Deus do céu. FUVEST. Então, na FUVEST, essa é uma superfície S1, essa é outra superfície S2, S1, S2, formando um ângulo de 90 graus. O raio luminoso incidiu aqui, ó, para você ter uma ideia, formando um ângulo com a superfície, ele chamou isso aí de 20 graus. Quanto vale o ângulo de reflexão final, que ele chama de θ2? O ângulo de reflexão final, a situação é análoga. Outra vez, minha reta normal, perpendicular a essa superfície, essa é a normal, a superfície 1. O ângulo de incidência nessa face seria um ângulo de incidência igual a 70 graus. Aí esse raio refletiu, formando um ângulo de 70 graus. E, obviamente, como ele é perpendicular à normal à superfície, então esse ângulo aqui também é 20 graus. Portanto, como a soma dos ângulos internos, ó, a soma dos ângulos internos num triângulo qualquer é 180, então esse ângulo aqui seria quanto para nós? 70 graus. Porque 90 mais 20 mais 70, 180. A outra normal, a superfície S2, seria essa, ó. Essa é normal 2. Outra vez perpendicular à superfície. E o ângulo de incidência seria esse. É o ângulo igual, incidência na primeira face. Eu vou pôr aqui, ó, I2, igual a 20 graus. E o raio refletido final seria esse, ó. Esse ângulo aqui, que é a resposta do exercício, seria o ângulo que ele chama na FUVEST de θ2, que para nós é o ângulo de reflexão final, é igual a 20 graus. É o mesmo exercício, a única diferença é o ângulo formado entre as superfícies, que nesse caso é 110 e aqui é 90. Mas essa questão já apareceu anteriormente, há muito tempo atrás. Eu vou colocar aqui com a canetinha preta a questão do ITA.
No ITA, ao invés de chamar esse ângulo de 20, ele chamou de alfa. Olhem só. Esse ângulo, então, corresponde a 90 menos alfa. E esse, 90 menos alfa. E esse, alfa. E esse, 90 menos alfa. E esse, alfa. E esse, alfa. Mas e qual era a pergunta? Ele colocou esse raio incidente como A e o raio refletido como B. Pela geometria, qual a conclusão que você chega? Que o raio A e o raio B são paralelos. Então a questãozinha do ITA seria o raio incidente e o raio emergente, quando o ângulo é de 90 graus, vai ser o quê? Igual, e os raios incidente e emergente serão paralelos. Esse em preto é a situação do ITA. Muito bem.